Vou resumir aqui um pouco. Quando eu era criança, os meus pais, eles me obrigavam a ir para a igreja católica. Aí dos meus 9 anos em diante, eu comecei a fazer natação e eu não fui mais para a igreja, entendeu? Aí comecei a me envolver com coisas erradas. Se eu não tivesse me envolvido, talvez hoje eu seria um escravo da religião. Mas eu sempre tive a vontade de ler a Bíblia e passar aquilo que o Messias ensinou. Só porque eu lia e pregava contra o sistema de uma forma errada, porque eu não sabia a verdade. Tá entendendo? Eu pensava que o nosso pai era esse Deus da religião que amaldiçoa aqueles que tipo assim, você obedece a esse Deus, ele te abençoa. Se você desobedece, ele te amaldiçoa. E eu pensava que o nosso pai era esse Deus. Aí, através do canal do nosso irmão Ramon e do nosso irmão Davi, eu conheci os vídeos do irmão Robert. E eu me libertei assim imediatamente, irmão. Porque eu nunca fui do sistema, eu ia obrigado. E quando eu escutei que o nosso pai, ele não aceita assassinos, né? Está escrito lá, não matarás. E eu vi o vídeo lá que Moisés recebeu a lei por intermédio dos anjos e não aceitou. E quando eu vi lá que o Messias se chamou pelo nome de Emanuel, e pelo nome de Emanuel, conforme está escrito lá em Isaías 7,14, e lá em Mateus 1, versículo 22 e 23, que eu vi que tinha uma grande face ali na Bíblia. E quando a verdade chegou para mim, irmão, foi imediato. Eu já testificou no Espírito e eu já comecei a ler, já comecei a entender. Porque as pessoas começam a ler do Antigo Testamento até o final. E quando você começa a ler do começo da Bíblia, você começa pelos ensinos dos demônios, que é matar, roubar e destruir. É um Deus que, se você não obedece o que ele manda, ele te pune com castigo, até mesmo a morte. Aí eu fui entendendo e consegui me libertar da religião através só de 2 vídeos que eu assisti. Um sobre os mandamentos e um sobre o verdadeiro nome do Messias. E que esse Jesus Cristo está se passando pelo nosso Salvador. E foi assim que eu conheci a verdade. Foi bem simples e rápido. Em vez de eu julgar, eu procurei tentar entender e pesquisar realmente. Porque muitas das pessoas que se encontram aí pensam que o nosso intuito é condenar as pessoas para o inferno. Mas se vocês, os irmãos, pensam isso, então é o mesmo intuito da sua Bíblia, porque está tudo escrito aí na sua Bíblia, tá entendendo, irmão? O nosso intuito aqui não é prejudicar ninguém, sim mostrar a verdade do nosso Pai, que tudo se resume em amor ao próximo. E nada mais do que isso, tá entendendo, meus irmãos? Irmão Rafael, foi dessa forma que eu consegui me libertar do sistema. Foi quando eu assisti, eu procurei saber se era verdade e vi que era verdade, porque tá tudo aí na Bíblia. Tá entendendo, irmão? Tá certo, irmão. E quando você ouviu pela primeira vez aí falar que Moisés era o próprio Satanás e que o nome Jesus Cristo era o próprio nome da besta do Apocalipse, o que o irmão sentiu as primeiras reações assim? Irmãos, em mim não deu um grande choque em mim, porque eu sempre aprendi que o nosso pai, ele não mente. Só porque eu nunca tinha percebido que está escrito não matarás, e ele mandava matar, eu não tinha passado isso pela minha mente ainda. Aí quando eu assisti o vídeo, que eu já sabia que o nosso pai não mente, se ele diz para não matar, e depois se ele faz mandamento mandando matar, esse Deus não é um Deus que você possa confiar. Como é que Deus diz, amará o teu próximo e manda você depois odiar o seu próximo? Aí quando chegou a verdade para mim, foi uma coisa assim simples, porque eu sempre acreditei que o nosso pai, ele não mente. E quando eu escutei o vídeo do irmão Robert através dos canais dos irmãos, aí eu entendi imediato. Eu fico me perguntando por que as pessoas não conseguem entender. Claro que eu sei que quando a besta tomou o poder do dragão, conforme está lá em Apocalipse, ela misturou verdades com mentira e os nossos irmãos não conseguem entender. Mas quem realmente quer se libertar do sistema religioso, quer sentir uma paz, os irmãos têm que procurar entender, têm que ler, têm que examinar. Não é simplesmente nos julgar, porque tudo que a gente está falando aqui está escrito na Bíblia dos irmãos, entendeu? E foi assim, irmão, foi muito simples para mim. O irmão disse que lá em Isaías o nome do Messias era Emanuel. Aí eu peguei e fui ler, aí tá lá. A virgem dará à luz a um filho, ele se chamará pelo Emanuel. E lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 22, está escrito: tudo aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo nosso Pai por intermédio do profeta. A virgem dará à luz a um filho e se chamará pelo nome de Emanuel. Aí eu pensei, se o nome é Emanuel, um profeta profetizou e um apóstolo confirmou, porque aqui no versículo 1 está dizendo que o anjo apareceu e mandou colocar o nome Jesus, já deu uma dúvida na minha mente. Aí foi quando eu fui instruído a ler o que está lá em Apocalipse. E lá diz bem claro: aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é o nome de um homem que calcular dá 666. Se você pegar esse nome que está aqui na tela, que foi o nome do anjo que apareceu para o imperador Constantino, se os irmãos procurar a história da Igreja Católica, e todos os irmãos sabem que esse nome Jesus Cristo vem lá de Roma. E se os irmãos pegar esse nome e calcular para o algoritmo romano, os irmãos vão ver que esse nome dá 666. E o Messias falou: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Se outro vir em seu próprio nome, certamente vocês receberão. Aí eu fui ligando um ponto com o outro. O Messias veio e foi morto. Depois o Império Romano aceitou Jesus. E no nome desse Jesus, eles saíam matando as pessoas. Você vai aceitar Jesus ou não? Pois toca fogo nele. Aí foi assim que eu recebi a verdade. Foi quando eu recebi e decidi analisar se era o que os irmãos estavam falando. E foi muito simples, irmão. Chegou para mim, já testificou no meu espírito, e eu já acordei para esse sistema religioso, tá entendendo?